Boa tarde, família. Me desculpem aí o atraso, aconteceram imprevistos daí, mas estou aqui. E é muito bom ver vocês, é muito bom estar entre família. E é sempre bom poder olhar e me ver, porque é isso que eu estou fazendo agora. Estou vendo vários eus aí espalhados. Bom, então eu sempre gosto de começar agradecendo aos nossos ancestrais mesmo, pela nossa possibilidade de estarmos aqui, porque é isso, nós somos um sonho que eles tiveram, né? Então, nós temos que honrar isso. Então, sem a nossa ancestralidade, e como a gente está aqui para falar de ancestralidade, a gente começa honrando e dando graças, né? Pela fortaleza que eles foram e que são nas nossas vidas, né? A minha fala hoje, ela vai passar um pouco por lugares diferentes de onde eu costumo passar. As pessoas me conhecem mais por falar de saúde, né, do povo africano, e isso é uma coisa que eu vou falar aqui, só que eu vou começar hoje a conversa de uma maneira diferente. Quem aqui já ouviu falar em Rastafari? Todo mundo já ouviu, ou pelo menos ouviu, né? Pode não saber o que é Rastafari, mas ouvir a gente já ouviu, porque acho que todo mundo conhece Bob Marley, né? Alguns conhecem Peter Tosh, mas a gente tem noção, mais ou menos, né? E é um povo estranho, né? Porque, imagina, com aqueles cabelos estranhos, com aquelas, né? É uma coisa que a gente, sei lá, né? Não aprendeu sobre. E aí, vivendo no mundo ocidental branco que a gente vive, é claro que a gente não vai ter acesso a esse entendimento de uma forma tão dada e tão fácil como a gente tem acesso a várias outras coisas que vêm da Europa, por exemplo, né? Então, eu vou vir aqui hoje para falar um pouco disso e, a partir disso, eu vou chegar na questão da saúde do povo africano. E de onde eu quero começar? Alguém aqui, acho que a gente já ouviu falar, né? Todo mundo tem noção, pelo menos, de que a vida humana começou na África, certo? Não poderia ter começado em nenhum outro lugar, porque esse foi o lugar mais propício onde as condições climáticas favoreceram com que o primeiro ser humano, como nós conhecemos hoje, não é aquele que veio de macaco, não. Estamos falando de seres humanos, né? A gente está falando desse primeiro ser humano que, não por coincidência, não por acaso, foi uma mulher. E essa mulher, ela é chamada, na terra nativa dela, de Dinkinesh. Dinkinesh significa tu és maravilhosa. E a Dinkinesh foi descoberta, né, na Etiópia. E essas descobertas causaram mudanças dramáticas, né, no entender e na compreensão da história humana. E aí várias teorias racistas começaram a ser cada vez mais enfatizadas, né? Porque, bom, a gente não tem como esconder que a vida começou na África, né? A mentalidade deles. A gente não tem como esconder isso. Mas vamos dizer que veio do macaco, vamos dizer que qualquer coisa que a gente possa utilizar para deslegitimar, né, esse presente que é ter a oportunidade de gerar a vida na Terra, como o continente africano fez. Então, quando a gente pensa... É interessante porque uma das coisas que, para mim, ficaram muito nítidas quando eu comecei a estudar é que nada nesse mundo que tenha proporções que impactem o mundo todo, nada disso está fora do povo africano. Então, se algo que acontece nesse mundo e tem um impacto em escala mundial, isso está relacionado ao povo africano. E aí, eu vou falar de algo nesse momento que, por vários motivos, né, nós estamos em diáspora, nós estamos num território, né, no território do Brasil, onde o acesso a certos conhecimentos é muito mais defasado do que o acesso a conhecimentos na diáspora em outros lugares, né? Aqui no Brasil, por ter uma barreira linguística, não só a barreira linguística, né, mas a gente sabe de todas as articulações que são feitas para que não se deixe entrar certas informações do Brasil, porque o Brasil é uma grande potência. É o segundo país com maior africanos fora do continente africano, só perdendo para a Nigéria. Então, assim, o Brasil é uma grande potência.
E uma das coisas que eu, nas minhas curiosidades e pesquisas, que eu encontrei é o protagonismo do povo africano num livro que é o livro que foi traduzido para todas as línguas. É um livro onde todo o mundo tem acesso e que é tão distanciado de nós. Alguém tem ideia? A Bíblia. E é uma coisa que, justamente por isso, e algo que ultimamente eu tenho trazido mesmo assim, para os encontros, por quê? Nosso povo está nas igrejas, sim. O nosso povo está, enfim, nesses espaços onde a Bíblia é o livro que, né, bate o martelo e é a verdade. Só que, ao mesmo tempo, o nosso povo está submetido a um racismo muito doloroso dentro desse contexto do evangelismo, do catolicismo, seja lá o que for. Mas uma das coisas que não é mencionada para nós é que o protagonismo desse livro é todo africano. Da geografia, as pessoas que são mencionadas, que são protagonistas ali naquele livro. E é óbvio também que esse livro foi muito editado, né? Tem nota de rodapé, né? Nota de rodapé é edição. Independente disso ou não, a gente sabe que os europeus se reuniram, fecharam suas portinhas e, bom, vamos ver o que a gente pode colocar e o que a gente não pode colocar, né? Só que aí, quando a gente pega lá, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, não sei se vocês têm muita proximidade, se vocês têm, enfim. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. E ele começa na Etiópia. Ele começa na África. O Jardim do Éden é no leste da África, de onde sai um rio chamado Guion. O que é o rio Guion? Rio Nilo. Rio Rapi, como os nossos ancestrais chamavam. Então, a gente está falando de algo, de um livro, que tem um impacto em escala mundial. Então é óbvio que isso só pode estar relacionado ao povo africano. Do começo, do primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia, se passa no continente africano. Uma das coisas que a gente não sabe quando a gente... Por que isso? Para a igreja, né? Quando eu não frequento a igreja, eu não sou da igreja, mas na igreja ele é um livro religioso, meramente, ponto. Que é a palavra de Deus, está escrito, diz e pronto. Mas tem um outro lado, que são dos pesquisadores, dos historiadores, que utilizam esse livro como uma base de pesquisa, né? E aí o que acontece? Na igreja, quando a gente chega lá, uma das coisas que nos afetam diretamente é de que nós fomos amaldiçoados, né? E aí por isso nós temos essa cor, ou seja, ser preto é uma maldição, né? Mas aí quando a gente começa a estudar esse livro, não ler só, né? Mas quando a Bíblia não pode ser lida, só ela. Você precisa de outros materiais de apoio para compreender o que está se passando ali. E uma das coisas que nessas minhas pesquisas eu encontrei é que a divisão das nações, né, dos filhos de Noé, Cam, Gog, Magog. Cam é povo africano. Os descendentes de Cam são relacionados ao povo africano. E a própria Bíblia diz que esse é o povo escolhido de Deus. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. A gente tinha falado na igreja, leu Cam, mas quem é Cam? Gog e Magog, que são os gentios, né? São aquele povo que não é o escolhido de Deus, são as nações que deram, é a descendência da Europa. Olha que interessante. E as nossas avós vão né, passar os anos delas todos indo para a igreja sem nunca saber que ela é a tal escolhida de Deus que está lá, que a Bíblia diz.
E aí, quando a gente continua nessa... Eu espero que faça sentido depois essa costura que eu vou fazer, essa relação com o panafricanismo e com a nossa saúde. Quando a gente continua caminhando, né, nesse livro, a gente encontra uma das profecias, né, que é um livro de profecias, é um livro de história, é um livro religioso, o que é? Né? Uma das profecias é de que esse povo, né, que é o povo escolhido de Deus, vai ser levado cativo para terras estranhas, onde eles serão aflitos com trabalho duro por 400 anos, após cujo tempo eles sairão e se erguerão mais fortes do que entraram. Olha para a história. Que outro povo passou por isso? E por que eu estou falando de Rastafari? Acho que depois isso vai fazer um pouco mais de sentido também, até porque, em primeiro lugar, nós temos pouca informação sobre o que é Rastafari. A gente pode pensar que é qualquer coisa, mas a gente não sabe da profundidade da espiritualidade e da ancestralidade do Rastafari. E aí eu estou falando aqui na condição de uma mulher Rastafari, óbvio, também, porque... E é isso que me faz ter... É a minha base, né? É o que me faz ter força para estar no mundo e para honrar o que os meus ancestrais me deixaram, porque é isso, né? A gente está aqui com o que a gente recebeu da nossa ancestralidade. Bom, 400 anos de escravidão. Para mim, faz muito sentido quando, em 1492, Cristóvão Colombo, aquele italiano, sai da Europa, isso já tendo passado pela África várias vezes, né? Até porque eles aprenderam a navegar com os africanos. Cristóvão Colombo sai da Europa e vem para a América. Esse papo de que ele estava perdido, não, é mentira. Até porque os africanos já tinham estado aqui antes de Cristóvão Colombo. 181 anos antes, os africanos já tinham vindo aqui, inclusive no Brasil, no Recife. Saído lá do Império Mali, no oeste da África. Então, o próprio Cristóvão Colombo, ele relata que ele encontrou africanos aqui, encontrou artefatos africanos quando chegou aqui. Então, em 1492, ele sai e vem para cá. 400 anos depois, 1892, nasce Rastafari, que a gente conhece como Haile Selassie I. E, bom, bateu a conta 400 anos, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque o Rastafari é um movimento espiritual, é um movimento pan-africano, que foi um dos maiores impulsionadores da luta africana na diáspora, da luta de libertação do povo africano na diáspora. E o Rastafari parte de um pano de fundo que Jamaica, se a gente pensar, a Jamaica foi o país que aboliu a escravidão antes, foi o penúltimo, né? O Brasil foi o último, a Jamaica foi o penúltimo. Então, é bem isso, assim, né? Igual aqui, aquela coisa incrustada do colonialismo, que você tem que adorar o Jesus branco, que você tem que adorar, né? Porque é isso, esse é o grande trunfo deles, né? Colocar Deus à sua própria imagem, porque se a Bíblia diz, bom, o homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus, bom, se Deus é branco, então o meu colonizador é o meu Deus. Essa é a ideia. Essa é a ideia que foi passada e que ainda é, né? Porque não tem como você olhar para aquela imagem e não encontrar um quê de superioridade nessa raça incrível. Porque se Deus parece com eles, eles também são os próprios filhos de Deus, né? Mesmo que seja algo inconsciente, mesmo que essa análise não seja feita conscientemente, essa é a ideia. Então, no contexto na Jamaica, existia um movimento anterior ao Rastafari que serviu de base, né, para o que estava vindo depois, alguns movimentos que aconteceram. Um desses momentos foi o chamado etiopianismo. O etiopianismo ele surge
dos Estados Unidos, nas comunidades negras dos Estados Unidos, do Caribe. Por quê? Bom, o único livro que os africanos escravizados ou recém-libertos poderiam ler, se eles soubessem ler, era a Bíblia. E aí, essa galera, nossos ancestrais, nos Estados Unidos, no Caribe, eles começaram a olhar para a Bíblia buscando uma referência, né? Conseguiram ter esse olhar de enxergar a África presente ali. Só a Etiópia é mencionada mais de 60 vezes naquele livro. Seja sob o nome de Cush, que é quando você encontra lá em Gênesis. Algumas tradições falam Etiópia, outras traduções falam Cush. E, enfim, com esses dois nomes, mais de 60 vezes é mencionada. E aí, um dos salmos, né, Salmo 68, capítulo 68, versículo 31, diz que a Etiópia em breve estenderá as suas mãos a Deus. E aquilo, para o povo africano, que estava ali naquela condição de cativo, foi algo incrível, porque é uma profecia e tanta. Então, surgiu um movimento muito forte do etiopianismo, principalmente porque a Etiópia é o único país do continente africano que nunca foi colonizado. Isso é algo forte, isso é algo sério de se pensar. E aí, quando eles olham para essas profecias, quando eles olham para o que está acontecendo no continente africano, quando eles olham para a condição do povo africano na diáspora, eles apreendem isso e o movimento do etiopianismo começa muito forte. Do qual o próprio Marcus Garvey, eu não sei se todos já ouviram falar no Marcus Garvey, né? Mas o Marcus Garvey foi um desses homens, um desses líderes do povo africano que nasceu na Jamaica e foi um dos maiores impulsionadores da luta do povo africano na diáspora, né? Ele nunca esteve no continente, mas ele inflamou esse desejo de libertação pelo nosso povo. E o Marcus Garvey, dentro do Rastafari, ele é considerado um dos profetas do Rastafari. Embora ele mesmo não tenha sido um Rastafari, ele foi considerado um dos profetas do Rastafari. Por quê? Marcus Garvey, com essa ideia do etiopianismo, com essa ideia de que a Etiópia é a terra de Deus, né? Por não ter sido colonizada, e ele diz, nós vamos adorar a Deus através do espéculo da Etiópia, justamente por conta de todas essas profecias que estavam ali presentes na Bíblia com relação à Etiópia. E aí, o Marcus Garvey diz o seguinte: olhe para o leste, onde um rei negro será coroado. E no momento que isso acontecer, a redenção do povo africano estará à mão. Muito pouco depois que Marcus Garvey diz isso, Rastafari, ou Haile Selassie, é coroado na Etiópia. Imperador da Etiópia. E aí, o movimento Rastafari começa a ter essa inflamação. Haile Selassie é coroado em 1930. 2 de novembro de 1930. Então é isso que a gente comemora. A gente não comemora dia de finados em 2 de novembro. Haile Selassie é coroado. E esse movimento anti-opressão começa a se inflamar por esse grupo de pessoas estranhas que crescem os seus cabelos, né? Deixam embolar aqueles cabelos, que fumam erva. E é um movimento extremamente pan-africanista. Por que o Rastafari é tão revolucionário nesse sentido? Porque ele faz um deslocamento da mentalidade. A gente olha para Deus enquanto uma figura negra. Olha o quão incrível é isso num contexto colonial, onde você tem uma imagem de Deus que é a imagem do seu opressor. E aí, é claro que a Inglaterra não ia deixar barato isso. A perseguição sobre os rastas na Jamaica, e não só na Jamaica, em vários lugares do Caribe, foi muito pesada. Foi uma coisa séria. Por que os Rastafari? Bom, primeiro que esse povo, eles trazem uma mudança no comportamento e na vida do povo africano que não é o que a gente quer. Bom,
eles são vegetarianos, então eles estão muito alinhados com a saúde, né? Eles têm essa vivência de manter uma vivência saudável, porque os nossos ancestrais eram saudáveis, tá? Diabetes, pressão alta, isso é doença do colonialismo. Isso é presente de grego do colonialismo. Os nossos ancestrais em África, isso não era uma realidade. Você envelhecer, ser sinônimo de ficar doente, isso não é uma realidade no continente africano antes da colonização. Então, o Rastafari, ele faz uma quebra no sistema, porque ele se alimenta diferente, porque eles vão e fundam as suas próprias comunidades, eles educam as suas próprias crianças. Tudo aquilo que a gente fica falando aqui, que a gente tem que ter nossas escolas, né? Os rastas estavam fazendo já, há muito tempo. Vegano, essa coisa, veganismo, os rastas já estavam. E aí, por que eu falo que isso é fundamental de nós, pelo menos, considerarmos enquanto povo? Por quê? Os vários aspectos da nossa vivência ancestral estão sendo apropriados, né? Novidade nenhuma. Novidade nenhuma. E aí, o que acontece? Os rastas eram perseguidos por conta do seu cabelo, né? Que quando eram pegos, eles cortavam os cabelos, levantavam as saias das mulheres na rua para humilhar mesmo, né? Então, esses aspectos fundamentais, que são preceitos básicos dentro do Rastafari, hoje estão passando como um movimento de classe média. Veganismo, os animais, aí os rastas que passaram toda a vida apanhando por utilizarem a erva. Aí agora tem um movimento de classe média que vai marchar na praia pela liberação. E o nosso povo sempre esteve aí falando disso. A Anvisa está para liberar o uso medicinal da maconha. Mas a gente sempre esteve avisando sobre o uso medicinal dessa erva. Então, esses aspectos fundamentais, que hoje passam como algo elitista, que hoje passam como algo, eu preciso ter muito dinheiro para ser vegano, veganismo é coisa de branco. Realmente, veganismo é coisa de branco, porque eu nem me coloco nesse lugar, tá? Veganismo, enquanto movimento, surgiu na Inglaterra, e nesse mesmo momento eles estavam escravizando o nosso povo e defendendo os animais. Então, é um movimento com que eu nem bulo com essa gente, né? Mas é um movimento que, basicamente, né, são coisas que nós já estávamos falando. No Antigo Egito, várias múmias foram feitas autópsias nessas múmias e encontraram que elas eram vegetarianas. E esse nome, esse termo veganismo, porque é um movimento que é quase religioso, né? Eles acham que a gente tem que ficar pregando para você. E eles se acham de uma superioridade incrível, porque eles, né, não comem carne. Então, os nossos ancestrais estavam fazendo isso já, sabe? E aí, o que foi esse grande deslocamento da mentalidade que os rastas fizeram? Quando eles deslocam essa imagem do Deus loiro, dos olhos azuis, né? Porque é um grande milagre. Imagina, é um grande milagre você ser loiro dos olhos azuis na África. Sim, não é? Imagina, no deserto, porque Jesus era do deserto. Imagina. Então, ele era realmente um performador de milagres, né? Fazia vários, inclusive ser branco no deserto. Então, e aí o que acontece? Quando os rastas olham para a Bíblia dentro dessa perspectiva e fazem esse deslocamento na mentalidade, isso começa a causar um impacto que não era interessante para a Inglaterra. A mudança de mentalidade foi uma das coisas que é fundamental dentro dessa coisa da perseguição ao Rastafari. Primeiro, por ser um movimento panafricanista forte. Quando você ouve, a próxima vez que vocês ouvirem Rastafari, panafricanismo, não pense em outra coisa. E a outra coisa que é fundamental era o seguinte: a Rainha Elizabeth, a legitimidade do trono da Rainha Elizabeth, segundo eles,
É porque eles são da linhagem de Jesus. Eles são da linhagem do rei Salomão e do rei Davi. Bom, aí quando você vai pesquisar... E uma das coisas que mexeu tanto Haile Selassie, o Rastafari, foi o do 125º rei da linhagem do rei Salomão. Então, quando os rastas olham e dizem, olha, fogo na Babilônia, fogo na Rainha Elizabeth, Deus está na África, olha o problema. Olha o problema. Quando aqueles tambores do Nayabing soam, a Babilônia treme e cai. Quando os tambores soam... Por isso que os cabelos... Vocês já ouviram falar? Como que são chamados os cabelos? Dreadlock. Lock significa fechar, né? Significa emaranhado. E aí, só que os brancos começaram a chamar de dread. O que é dread, se vocês têm proximidade com o inglês? Horror, pavor. Dreadlock. Então, quando eles olhavam para aquele povo, eles tinham pavor. Porque aquele povo, ele está na expressão mais natural que pode haver, que é deixar os seus cabelos crescerem. E uma das coisas que é super importante da gente entender dentro desse processo, da gente entender dentro dessa perspectiva bíblica, que é uma das formas de nós estudarmos e entendermos o Rastafari, é os antigos essênios. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os essênios eram um grupo de judeus de onde sai o tal Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo não, porque Jesus Cristo necessariamente é louro dos olhos azuis. É uma invenção europeia, tá? Qualquer pessoa, se você falar, fecha o olho, e você fala Jesus Cristo, a imagem que vem não é outra. Agora, se a gente falar Yahoshua HaMashiach, aí sim a gente está falando daquele homem africano, vegetariano, de dreadlocks. Quando a gente fala de Yahoshua HaMashiach, aí sim. E aí, então os essênios eram esse grupo, né? Esse grupo dentro dos judeus. E se a gente, só para a gente se localizar, o que é entendido hoje como Palestina, Israel, aquilo era o continente africano também, tá? Muito recente que isso deixa de ser com a construção do canal de Suez no século XIX. Tá? Então eles abrem o canal e separam aquela região dali do continente africano. E os essênios eram um grupo que sai do Antigo Egito, tá? Migram para essa região desértica de Israel e tal. E no Antigo Egito eles eram conhecidos como terapeutae, os médicos, os terapeutas. Eles só andavam de branco, né? Aí você se pergunta, nossa, então eu entendi por que hoje os médicos andam de branco. Mais uma contribuição africana. Desde o símbolo da medicina, a maneira como eles se vestem. Então, os antigos essênios, eles são esse povo que vão fazer essa migração, e o principal acampamento dos antigos essênios era na Etiópia. Então, a linhagem de onde sai Yahoshua HaMashiach é etíope. De onde é essa reivindicação da Inglaterra de ser da mesma linha de Jesus, de Yahoshua? De onde parte isso? Esse devaneio. Então os rastas, eles começaram a observar isso. Bom, e tem um livro que é um livro que foi utilizado durante todo o tempo para nos humilhar, para nos colonizar, para justificar a dominação, mas a gente conseguiu pegar dentro dele onde é que estão esses entremeios, onde a gente identifica a nossa história ali. Um dos maiores guerreiros, das pessoas mais fantásticas na Bíblia, foi Taharka. Um faraó, um rei, um Perá, é um nome adequado para falar de um faraó, um Perá, da 25ª dinastia de Cush. Está lá na Bíblia.
E é conhecido por ter sido feroz nas batalhas contra os invasores. E aí, os rastas, eles olham então, porque essa era a referência. Bom, a gente está num contexto colonial, onde o que é dado pra gente é um livro com uma intenção específica de nos manter no colonialismo, só que aí a gente vai lá e pega outras coisas que eles não queriam que a gente pegasse. Daí os rastas começam a passar e observar o que estava acontecendo ali naquele contexto. Bom, Nazireu. Bom, se Cristo ou Yahoshua era um nazireu, isso significava que ele tinha alguns preceitos específicos, como o de não comer carne, como o de ter dreadlocks. E aí os rastas começam a viver isso. A viver, né? Rastafari não prega nada para ninguém. Rastafari vive. E aí foi o que os rastas começaram a fazer. Então, o que acontece? Bom, eu tenho um grupo que começa a surgir, que é influenciado pelo movimento panafricanista, é um movimento muito forte panafricanista, e que olha para o continente africano e diz que Deus encarnou, diz que Cristo encarnou de novo na África. Olha o quão forte, quão pesado isso é para o contexto do colonialismo. Sim, porque a ideia de Cristo é algo mais supremo que pode haver. E principalmente porque ele parece com o povo mais supremo que pode haver. Então, quando os rastas começam a mostrar por A mais B como que aquelas profecias que se cumpriram do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Leão Conquistador da tribo de Judá, que foram os títulos que Haile Selassie recebeu na sua coroação, é claro que a gente precisa oprimir esse povo. E quando a gente fala de Rastafari, algumas pessoas que têm mais ou menos ideia do que se trata, acham que o Rastafari começou aqui atrás, em 1930, com a coroação de Haile Selassie. Ou, enfim, ganhou proporções muito maiores em 1960, porque aí tem o reggae, tem, né, Bob Marley, começa a espalhar aquela coisa. Isso é uma das coisas também que foi utilizada para deturpar o movimento, tá? Essa coisa de que rasta é só, não, fica lá fumando maconha e que, paz e amor, não. Rastafari é fogo quente. Bob Marley cantou One Love? Cantou One Love. Mas Bob Marley também cantou A Black Man Redemption, a redenção do homem preto. E isso ninguém canta pra gente. Africa Unite. África, se una. Que a gente está marchando para fora da Babilônia. A gente está indo embora da Babilônia. Mas essas são as coisas que ninguém deixa a gente saber. E aí, começa um movimento de infiltração da sociologia também, porque a sociologia e a antropologia entraram cheios de força, né? Porque eles vêm mesmo para desfazer o negócio, para passar ideias que são totalmente contrárias e tiram toda a substância do movimento Rastafari. Tiram não, porque a gente está aqui para testificar e para botar no lugar devido. Mas eles fazem essa tentativa de tirar a substância que tem ali do panafricanismo, né? E aí, uma das coisas que me trouxeram para tudo isso, que eu estou compartilhando com vocês, foi uma mudança que eu comecei a fazer a partir de contato com outras pessoas, pensando a saúde do nosso povo. E aí, a proximidade com o Rastafari me trouxe isso. Me trouxe isso de observar e de enxergar o contexto em que nós nos encontramos hoje, enquanto povo, e a degradação da nossa saúde. Isso é algo que para nós é corriqueiro, tá? Tipo, ser saudável, ser saudável, é algo que a gente espezinha, né? Porque a gente aprendeu assim. Mas, bom, se você tem um corpo que está adoecido, você tem uma mente que está adoecida. Se você tem uma mente que está adoecida, as contribuições que essa mente vão fazer não são muito sãs, não são muito sadias. E aí eu comecei a ver essa interconectividade da importância de pensarmos a nossa saúde e a importância da libertação do nosso povo.
Porque essas coisas não vão caminhar separadas justamente porque existe um plano muito maior do que a gente consegue enxergar, que é feito para nos dizimar através da alimentação. É algo que é doloroso, é algo que a gente reluta, porque a gente foi criado assim, a gente foi criado baseado nesses gostos, nessas coisas que são gostosas mas que são lixo. E que estão muito baixo para a grandeza que cada um de vocês é. Muito abaixo da nossa grandeza. E aí os rastas falaram assim, olha, eu me recuso a comer a comida que a Babilônia me dá. Quando a gente pensa, por exemplo, no diabetes, que é uma doença que aparece forte no contexto colonial, é uma doença que tem impacto na nossa saúde pessoal, na nossa saúde coletiva, na economia, em tudo. Porque a gente veio para cá fazer o quê? Eles trouxeram a gente para cá para fazer o quê? Cana-de-açúcar. Para cultivar cana-de-açúcar. Então, o açúcar causa a nossa miséria desde as questões históricas e sociais até as questões pessoais de saúde. O povo africano deveria ser o povo que menos tem diabetes, porque a gente tem uma coisa em muita quantidade no nosso corpo, que é o quê? O que difere? Pode falar, minha irmã. Melanina. O seu pâncreas, os seus olhos, os seus pulmões, os seus órgãos vitais, todos estão cheios de melanina. Não é só a sua pele, como eles fizeram a gente acreditar. E o funcionamento do seu pâncreas depende de um centro chamado ilhas de Langerhans, ilhotas de Langerhans, que são centros de melanina no seu pâncreas. E você fica diabético porque você tem uma defasagem no funcionamento das ilhotas de Langerhans, que são os centros de melanina no seu pâncreas. Ou seja, essas doenças são um ataque direto à sua africanidade, aquilo que faz você você. E são doenças que você só vai encontrar no contexto do colonialismo. Bom, se diabetes é uma doença que afeta diretamente a melanina, se nós temos muita, nós deveríamos ser pouco afetados. Mas não é o que as estatísticas mostram. A gente nem precisa de estatística. Por favor, me levante a mão aí, quem é que tem diabético na família? E quem não tem, não é querendo botar terror em ninguém. Quem não tem, a probabilidade de você ser um é muito grande. Não, é doloroso, é terrível, mas assim, principalmente num contexto seguinte. Mas é sério, sabe por quê? Existe uma coisa chamada epigenética. Por muito tempo, a genética, ela foi a grande verdade, né? Daí, depois, mais recente, tem uma coisa que chama epigenética. Epi significa sobre. A genética diz o quê? Bom, se você que nunca ouviu falar, a genética da minha família é assim assado. Tem câncer na família, eu tenho a probabilidade de ter câncer, né? Ou seja, você está afadado pelos seus genes, né? Pelo seu DNA. Então, você não tem escolha nenhuma na sua vida, porque se seu gene é propenso a ter câncer, você vai ter câncer e pronto. Não. Aí a epigenética, que é uma coisa que os nossos ancestrais falavam há muito tempo, tá? Não é só porque agora tem um nome de epigenética que não significa que isso não esteve presente em África. A epigenética fala assim, bom, as características que você adquire na sua vida, você passa para as suas próximas gerações. A genética nunca disse isso. Nunca disse que se você tinha, sei lá, se você herda alguma coisa na sua vida, isso muda o seu gene, você vai passar isso para o seu filho. Eles nunca disseram isso. Mas daí a epigenética fala assim, olha, se você tem medo, se você vive uma vida de medo, de pavor, de caos, isso modifica o teu DNA. E o medo, o pavor e o caos vai passar para a tua próxima geração. Imagina o medo, o pavor, o caos, o estresse, a humilhação, 400 anos. Nosso DNA, como é que não está? 400 anos. Só que existe uma notícia muito massa, assim, pra gente se aliviar.
assim como ele foi reprogramado para o ruim, ele pode e deve ser reprogramado porque é bom. 400 anos é uma memória muito recente para a história da humanidade. Quando eu estou falando de história da humanidade, estou falando de história da África. Porque se a humanidade começa na África, não tem papo de história da humanidade fora da África. Iluminismo, 1800 qualquer coisa na Europa, Itália, não. Renascimento, não. Estou falando da história da humanidade? Estou falando da história da África. Necessariamente. Porque não tem nada mais antigo que a África. Então, se 400 anos estão registrados no nosso DNA, bote fé. Aqueles anos de glória incríveis, quando nós éramos construtores, engenheiros, matemáticos, astrônomos, médicos, também estão no nosso DNA. E de quem é o trabalho para reprogramar? É nosso. É nosso. A responsabilidade é nossa. Responsabilidade é a sua habilidade de responder a alguma coisa. E para você ser capaz de responder a alguma coisa, você precisa ser sensível àquela coisa. E nós fomos tão brutalizados que nós perdemos a nossa sensibilidade. A gente acha que ser saudável, eu fico comendo saudável, comendo salada, minha feijoada. Por quê? Por que a gente vai passar a vida inteira comendo o resto? Comendo o que o colonialismo nos deu. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Chitterlings, todas aquelas comidas que eles chamam de soul food, comida da alma, eram os restos. E aí, o povo preto nos Estados Unidos... Oi? É a ração do Dória agora. É a ração do Dória. É a ração do Dória. E aí, nessa necessidade de afirmar a nossa cultura, de afirmar que nós temos uma cultura, a gente pega essas chagas, essas dores, essas feridas e transforma isso num aspecto cultural. Porco, na África, era uma das coisas mais odiadas, mais detestadas. E a gente, nesse trânsito transatlântico, com essa mudança na nossa mentalidade, na nossa africanidade, esse embrutecimento, agora é a comida da nossa cultura. Imagina. Um insulto aos nossos ancestrais. Pode parecer um pouco pesado falar assim, mas é uma fala que pode ser pesada, mas é que é cheia de amor. Bote fé. É cheia de amor. Eu não sei... A gente não consegue mais compreender, eu acho, assim, essa coisa do amor. Só que os nossos ancestrais, inclusive, disseram que é, em primeiro lugar, a vibração mais elevada que existe e mais curadora que existe. A gente passou esses 400 anos de escravização dentro desse embrutecimento e a gente desaprendeu uma das coisas principais e fundamentais que os nossos ancestrais tanto prezavam, que é amor. E amor não significa assim, não. Quando tem que ser fogo, é fogo também. Também é amor. Quando a gente tem que fazer uma fala de exortação, uma fala de correção, a gente também está dando amor. E uma das coisas que me fazem estar aqui hoje é o amor que eu tenho por vocês, sem nem saber quem vocês são. Porque se não fosse isso, eu poderia estar em algum outro lugar, de perna para cima, sei lá, viajando, fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente escolheu estar aqui num sábado, à tarde. E eu, particularmente, vim aqui dar essa fala como uma forma de dar amor. E de dizer para vocês que eu estou inteiramente ao serviço daqueles que... E também não é uma fala para fazer ninguém se sentir culpado, sabe? Não é. Mas, quem se sentir tocado, quem se sentir que acha, a AMA está a serviço para compartilhar o que ela tem conseguido aprender. E dentro desse processo, ela encontrou um caminho de fazer isso, que é dentro dessa vivência, que hoje nós entendemos como Rastafari. Os aspectos da cultura Rastafari, a ancestralidade da cultura Rastafari, está para muito além do que a modernidade conseguiu deixar a gente saber. Para muito além.
Quando a gente olha os dreadlocks, eles estavam presentes na África Antiga. Os rastas só resgataram isso. Quando a gente pensa sobre a ideia de um Messias, a ideia daquele ungido que vai vir salvar a humanidade, a gente não está falando de nada estranho à África, não. Inclusive, esse livro que a gente conhece hoje como Bíblia, ele é baseado em vários papiros antigos no continente africano, no Egito. Passagens inteiras de salmos, passagens inteiras dos provérbios de Salomão são idênticos a passagens de Amenemope, Ptahotep, todos sábios e filósofos do Antigo Egito. A ideia de um Messias, daquele que também saiu da África. Christ. Quando a gente fala em Cristo, Christ, a gente está falando de Krast, K-R-S-T, que era uma palavra no antigo Kemet que significa ungido. Aquele que é ungido, aquele que vem com uma missão. E aí, quando a gente olha para o Rastafari e a gente vê qual é a ideia central no Rastafari? Black Supremacy, supremacia negra. Supremacia negra é o contrário de supremacia branca. É o oposto. Supremacia branca é perversa. Se a supremacia negra é o oposto, significa que a supremacia preta é incrível. Justamente por essa mudança na maneira de ver Deus, na maneira de olhar para Deus e falar, bom, é óbvio que só pode ser a minha imagem e semelhança. Eu não sei se vocês viram, no domingo passou no Fantástico. Vocês viram? Falando sobre a Etiópia. Foi uma reportagem, está lá no G1. Eu fiquei impressionada, tá? Eu não assisti no domingo, minha mãe me contou de manhã. Daí eu botei no computador para ver e eu fiquei impressionada. Porque eles não falaram, a Etiópia é aquele país miserável, um povo miserável. Não. Falaram coisas incríveis, mostraram coisas incríveis. Se vocês puderem colocar na internet, veja lá, chama Jornada da Vida. Vai passar, vai continuar, porque eles vão seguir o curso do Rio Nilo, né, que é o rio que começa na Etiópia e na Uganda, e sobem, desembocam lá no Mar Mediterrâneo. Então eles vão passar por todos esses países que por onde o Rio Nilo passa, que na Bíblia é chamado de Rio Geom, onde é localizado o Jardim do Éden. Foi na Globo? Na Globo, foi no Fantástico. Provavelmente para contrapor a Record, essa história essas construções que a Universal está fazendo, aí eles vão trazer, na verdade, ou supostamente, Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, gente, acho que eles estão querendo se desculpar com aquela patifaria que eles fizeram no negócio da Fátima Bernardes, vai lá na Jamaica, não sei, eles devem estar querendo se desculpar. Mas, enfim, independente do que eles queiram fazer, foi uma reportagem interessante. E que, pelo menos na minha casa, abriu um diálogo. Tipo, minha mãe não fazia ideia do que era Rastafari. Não fazia ideia. Sei que ela não gostava muito, não. Mas daí, quando ela veio me contar sobre isso, a gente começou a conversar e aí eu entrei. E ali já criou um espaço de respeito. E olhar para a Etiópia, dentro das profecias bíblicas, fala que a terra de Deus, a terra onde Deus habita, a terra onde Deus escolheu para a humanidade vir, ou que eles chamam de Sião, Zion, jamais será conquistada. É mesmo, eu sei. Matrix. Matrix é toda a Bíblia. Toda. Quando o cheirinho... Todo mundo já viu Matrix? Não. Matrix é massa. Eu levei muito tempo pra ver, porque todo mundo ficava, Matrix. Eu não queria ver, porque eu falei, gente, tanta gente tá vendo, deve ser uma porcaria. Quando eu vi, mano, eu falei, o quê? Esses caras sabem. Eles sabem do que eles estão falando. Chega lá em Zion, todo mundo preto, dreadlock. É óbvio que Sião só pode ser essa gente, né? E aí, uma das coisas que impactaram o mundo no século passado,
a coisa que mais impactou o mundo, inclusive, foi um divisor de águas no mundo no século passado, foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, né, criou o mundo antes da guerra e o mundo pós-guerra, que foi uma mudança tão drástica que parecia que era outro mundo, né, depois da guerra. Sabe quem estava no centro, pivô da Segunda Guerra Mundial? A Etiópia. Alguém ouviu falar nisso na escola? Nas aulas de história? Eu até esqueci. Que é da Polônia, não é isso? Né? Ai, Hitler, coitado dos judeus. Mussolini massacrou tantos etíopes. Tantos etíopes. E aí, nos meus últimos 10 minutos, eu vou fazer essa, né, e pensando assim, nesse contexto do messianismo, dessa ideia de Haile Selassie. Claro que eu não pude entrar muito, porque eu queria juntar com essa coisa da saúde, mas de como que a gente, enquanto Rasta, enxerga e vê essa encarnação, esse segundo advento do Messias em Haile Selassie. É óbvio que ele só podia ser africano, porque o Messias veio para libertar um povo. Ele não vai libertar o povo europeu, né? Faz sentido nenhum. Não foram os europeus que foram escravizados. Então é óbvio que o Messias só poderia vir na África. E o que é que acontece? 1896, a Itália, né, depois daquelas conferências de Berlim, que dividiram a África toda, esse é meu pedaço, esse é pedaço de fulano, pedaço de... Fizeram aquela patifaria toda, e a Etiópia, se manteve lá. Uma linhagem de 6.000 anos de reis e rainhas ininterruptos. A gente fala em 3.000 anos a pensar da rainha de Sabá e do rei Salomão para cá. Mas o próprio Haile Selassie, ele faz a sua genealogia até chegar nele e vai lá nos faraós de Kemet, lá atrás. Tem uma lista linda de reis e rainhas que vai aí 6.000 anos. Então a Etiópia, soberania intacta. E aí, o que acontece? 1896, a Itália resolve, eu saí prejudicada nessas conferências aí, não peguei ninguém, agora é minha vez de tentar alguém. Eles vão lá, tentam na Etiópia, são massacrados pelos etíopes, óbvio. É a maior massacre do homem branco na África, na história moderna, desde Hannibal, tá? E aí, não conseguem nada, não arrumam nada. No plano internacional, a Itália fica totalmente descreditada, porque eles foram massacrados em 6 horas na Batalha de Adwa, 1º de março de 1896. Então, próximo 1º de março não comemora a fundação da cidade do Rio de Janeiro, não, tá? Porque é outro massacre também. A gente comemora a vitória africana sobre o homem branco, a maior vitória africana do homem branco, sobre o homem branco na África em tempos recentes. E aí, isso sob o comando do imperador Menelik II. 1896, passou o tempo e a Itália quer vingança. A partir de 1822, Mussolini sobe ao poder, em 1921, e ele começa a planejar uma vingança sobre a Etiópia. E aí, o que acontece? Existia um corpo internacional chamado Liga das Nações. A Liga das Nações, ela veio antes, foi o que precedeu as Nações Unidas, né? E ela foi fundada em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, por conta das atrocidades que foram feitas na Primeira Guerra Mundial. O princípio básico era a segurança coletiva, ou seja, os Estados-membros da Liga das Nações não podem atacar uns aos outros. Isso era o básico da Liga das Nações. Haile Selassie, que já estava como regente, príncipe regente na Etiópia, ele faz o seguinte: eu vou fazer um manejo, que Haile Selassie era muito visionário, ele era muito ligado politicamente no cenário internacional. Ele foi o primeiro imperador da Etiópia a sair da Etiópia. Tem noção disso? Pensa em 3.000 anos de linhagem sucessiva e nenhum dos reis, dos imperadores, nunca saíram. Haile Selassie viajou o mundo todo. Então ele tinha uma visão muito... E a Etiópia é um país que, até hoje bem menos, mas naquela época,
vivia como se vivia no Antigo Testamento. Era uma vivência muito antiga. É um país agrário. Se você lê a Bíblia, vê como é que as pessoas viviam, está lá na Etiópia. As pessoas vivendo dessa forma. Só que Haile Selassie falou, bom, a gente está numa era de modernidade. A gente está numa era em que tudo está se movendo tão rápido que não dá para a gente ficar. E ele enfrentou também muita oposição interna por conta disso, né? Por querer fazer algumas mudanças para adequar algumas coisas ao mundo moderno. E aí Haile Selassie entra na Liga das Nações, 1923. O único país africano independente. Entra naquele covil no meio de um bando de europeus, porque ele falou, bom, vou garantir minha segurança coletiva. Eu sou membro, eles não podem me atacar. Mas a gente sabe que a diplomacia europeia é uma farsa, né? No papel não vale nada para eles. Mussolini, desde 1922, começa a se preparar para vingar a Batalha de Adwa, a humilhação de Adwa. Bom, começa a levar tanques para a África, tanque não é... Enfim, navios de guerra, avião, soldados. E aí, nesse contexto... Submetralhador. Tipo, nesse contexto, até porque a Itália, ela tinha uma colônia ali na Somália, que era fronteira com a Etiópia, e começa a levar para Somália. Em 1935, a Itália lança um ataque sobre a Etiópia, rompendo o Pacto Internacional da Liga das Nações, que era você não pode atacar nenhum outro membro. Lembrando que o Vaticano, né, o Papa, abençoou as bombas italianas antes delas serem jogadas na Etiópia. E foi o maior massacre nos tempos modernos. Não foi os nazistas contra os judeus. Os etíopes sofreram muito na mão dos italianos. Daqueles mesmos romanos que crucificaram Cristo, eles de novo vêm atrás de Haile Selassie. E aí Haile Selassie vai até a Liga das Nações e fala, bom, eu vim aqui, primeiro que não tem precedente de um chefe de Estado vir até a Liga para falar direto para os membros da Liga. Sempre mandavam um representante, Haile Selassie vai até lá. E Haile Selassie conta tudo que os italianos, os fascistas, estavam fazendo na Etiópia. Bom, eles entram por aqui, saem por aqui, eles não tomam providência nenhuma, e Haile Selassie diz o seguinte, hoje é a gente, amanhã são vocês. O Ocidente vai perecer. Palavras do Rei dos Reis. Ninguém moveu uma palha. Nesse momento, acabou, né? Nesse momento, vou fechar. Nesse momento, o que acontece? Haile Selassie... Não, eu gosto de seguir o negócio. Não vou monopolizar a fala, não. Nesse momento, então, Haile Selassie faz o que ficou conhecido mundialmente como um discurso profético. Haile Selassie... Os etíopes pedem que Haile Selassie vá para o exílio. Haile Selassie vai para o exílio, passa 5 anos na Europa, na Inglaterra, para ser mais específica, numa cidade chamada Bath. É uma província, uma cidade pequena na Europa, porque, né, era um grande constrangimento para os ingleses naquela época ter ali um imperador que está exilado por conta da falta de ação da própria Inglaterra, da França, de outros países que poderiam estar prevenindo que tudo aquilo acontecesse. E aí, pouco tempo depois que Haile Selassie fala isso, o que acontece? A Europa queima na Segunda Guerra Mundial. Queima. E aí, nesse momento, sabe o que a Inglaterra faz? Corre, manda um monte de tropa para a Etiópia para ajudar a tirar os italianos de lá, mas já é tarde demais. Aí, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, escreve desesperado uma carta para o Mussolini dizendo: a causa da Segunda Guerra Mundial é a Etiópia. Quem ouviu falar nisso? Claro que tem... nós, né? Mas assim, é óbvio que tem muito mais coisas que eu poderia entrar aqui a respeito disso, mas que o tempo e o espaço não vai permitir agora.
Mas, uma das coisas que... Muito rápido, eu juro. Para fechar assim, uma das coisas que o povo africano sempre prezou muito foi essa ideia dos ciclos. Tudo acontece em ciclo, né? Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Inclusive, a nossa própria escravização, ela foi um ciclo, foi um tempo, teve o seu momento. E uma das coisas que era observada são os ciclos dos corpos celestes, né? Quem nunca ouviu assim na terra como no céu, né? Que vem de uma máxima africana que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Isso era uma máxima, era um axioma africano que era encarado com muita seriedade. E aí, o que acontece? Existe um ciclo específico entre os planetas Plutão e Netuno. Esses dois países, eles se cruzam a cada 493 anos. Então, 493 anos, eles se cruzam. E esse cruzamento desses planetas faz com que eles emitam vibrações tão fortes, né? Faz um som, faz uma vibração tão forte que atinge a Terra. E toda vez que esses planetas se cruzam, são momentos cruciais de mudanças drásticas nas sociedades humanas. Então, toda vez que esse planeta se cruzou, aconteceram ascensão e quedas de impérios. As grandes pirâmides, os grandes monumentos na África foram construídos em momentos em que aconteceram esse ciclo de Netuno e Plutão. E aí, aproximadamente depois de 100 anos que eles se cruzam, é um momento de muito caos. É um momento de muita loucura, assim. E cada cruzamento desse também trouxe um chamado ser de luz, um chamado ser iluminado, né? Então, Buda nasceu num desses cruzamentos. E a Roshua nasceu num desses cruzamentos. Então, vocês já sabem onde eu quero chegar. Quem foi outro que nasceu sob esse cruzamento? Haile Selassie Rastafari. 1892 foi o último cruzamento de Netuno e Plutão. 1892. Mais ou menos 100 anos depois. 100 anos é um período aproximado. Pode ser mais, pode ser menos, mas é uma média de 100 anos. Então, as coisas ficam fervorosas. É esse momento que a gente está vivendo. E quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, que foi pega qualquer material que fale sobre os acontecimentos do século. A Segunda Guerra Mundial foi o maior deles. E quem estava no protagonismo disso? Haile Selassie e a Etiópia. Então não existe nenhuma mudança drástica nesse mundo que não tenha relação com o povo africano. E esse momento é o momento da redenção do povo africano, queiram eles ou não. Porque ninguém vive em glória pro resto pela eternidade, e ninguém vive em decadência pela eternidade. A gente chegou aqui, não tem mais para onde ir. Qual é o movimento? É isso. Então, eu estou aqui para compartilhar isso e para dizer para vocês, fiquem tranquilos, né? Fica de boa. Mas a gente tem providências a tomar. A gente precisa tomar a nossa ascensão nas nossas mãos. Porque se a gente ficar, o branco isso, o branco aquilo, o branco aquilo outro, o branco... Tá, a gente sabe. A gente sabe. Mas sabe o que é uma coisa que é interessante? Onde a gente põe a nossa energia é aquilo que cresce. É aquilo que cresce. Você tem uma planta, uma flor, um negócio lá, você vai cultivar aquilo, você vai molhar todo dia, você vai dar uma atenção, o negócio vai crescer. Se eu quero que o meu povo ascenda de novo, é para a ascensão do meu povo que eu vou olhar. Formas, meios, maneiras de como eu vou... Tá, e o branco, ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele veio aqui para fazer isso. Esse é o papel cosmológico e cósmico dele. Sabe aquela coisa da polaridade que existe em tudo? Frio, quente, alto, baixo, negativo, positivo, nananana. É claro, tem exceções? Tem exceções. Assim como nem todo povo preto é bonzinho, é massa, é legal. Tá? Só que a gente está falando de forças que são opostas. A gente está falando de uma grande batalha entre a escuridão e a luz. E ao contrário do que fizeram a gente acreditar, a escuridão não é preta, não. O preto, ele tem tudo, todas as cores, todos os espectros de luz. E ele absorve toda a luz.
Então, cabe a gente. Cabe a gente reprogramar o nosso DNA, cabe a gente a deixar um lugar melhor para as nossas gerações futuras, cabe a gente fazer essas coisas. Captar o máximo que a gente puder de conhecimento, de entendimento, para que os nossos filhos venham num outro lugar de onde a gente veio. De não precisar estar agora, depois de tanto tempo vivendo mal, vivendo não sei o quê, ter que reaprender tudo, é mais doloroso, né? Então, a minha contribuição, que vem em nome de Rastafari, vem na minha condição de uma mulher Rastafari, é para todo o povo. Até porque, se a gente fala da libertação da humanidade, ela necessariamente vai passar pela libertação do povo africano. E eu encerro a minha fala aqui, e eu dou graças pelos ouvidos de vocês.